Com grande alegria nós chamamos a todos bem-vindos a este nosso culto. Nós que estamos no final do ano da igreja, olhamos para a nossa vida e pensando bem, nós somos felizes porque nós temos a salvação, a vida eterna nos céus. Os nossos problemas e as nossas dificuldades da vida não podem ser maiores do que a salvação, a alegria de termos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Por isso que o Salmo 126 diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos felizes. Com essas palavras iniciamos o nosso culto. Invocar a presença de nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Para que eu pudesse te ver.
Amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe que, em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele nos conceda o perdão. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu sou um pobre e miserável pecador, e te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Lamento de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor de seu nome nos perdoou todos os pecados. E aos que creem em seu nome lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E lhes prometeu o seu Espírito Santo. Para você que confessou arrependido o seu pecado, crê em Cristo como seu Salvador e tem o sincero e firme propósito de corrigir a sua vida pecaminosa, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a graça e o amor de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Adorar a Deus lendo o Salmo 126. O Salmo 126 fala de restauração. Nós fomos restaurados. Nós éramos pecadores, perdidos e condenados, e por causa do sofrimento e morte de Cristo na cruz, nós agora somos cristãos, somos salvos, filhos e filhas de Deus. E é por isso que nós, juntamente com o povo de Deus do Antigo Testamento, louvamos a Deus pelo seu amor e pelas suas bênçãos, lendo este salmo.
Posso ler o versículozinho para dizer a comunidade dos pais. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes de mulher. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A leitura do Antigo Testamento escolhida para esta noite encontramos em Jeremias capítulo 31, versículos 7 a 9, onde o profeta fala de promessa, e a promessa de que um dia todas as pessoas do mundo poderiam chegar perto de Deus, porque elas estariam restauradas do pecado que afastava de Deus. E isso se cumpre quando Cristo vem ao mundo, morre, ressuscita e nos dá o perdão dos pecados, a vida e a salvação. Porque assim diz o Senhor: cantem de alegria por causa de Jacó, exultem por causa da cabeça das nações. Proclamem, cantem louvores e digam: salva, Senhor, o teu povo, o remanescente de Israel. Eis que eu os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. Entre eles estarão também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as que estão para dar à luz. Em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas os levarei. E eu os guiarei aos ribeiros de águas, por um caminho reto, em que não tropeçarão, porque eu sou pai de Israel e Efraim é o meu primogênito. Assim termina a leitura do Antigo Testamento. Sempre atentos permanecem.
A leitura da epístola escolhida para hoje encontramos em Hebreus capítulo 7, versículos 23 a 28, onde o autor de Hebreus, ele fala de Jesus como sacerdote. O sacerdote no Antigo Testamento oferecia contínuos sacrifícios pelo perdão dos seus pecados e do povo. Jesus Cristo, como nosso sacerdote, ele ofereceu o único e suficiente sacrifício, ele mesmo, morrendo na cruz. E com o seu sacrifício por você e por mim, ele conquistou para nós a melhor coisa do mundo, o acesso a Deus. Tanto que você e eu podemos nos aproximar de Deus hoje e chamá-lo de Pai Nosso. Isso é um privilégio e uma alegria. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu, porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Assim termina a leitura da epístola. Aleluia, aleluia, aleluia.
Santo Evangelho escolhido para hoje encontramos em Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52, onde Jesus tem encontro com um cego. E esse cego não perde a oportunidade. Vendo Jesus passar, ele grita, clama, pedindo ajuda. E esse cego é visto por Jesus. Esse olhar amoroso de Jesus transforma a vida dele, restaura a vida dele, e ele é curado, não só da cegueira dos seus olhos aqui, mas a cegueira espiritual. E esse cego passa a ter uma nova vida. Ele passa a seguir Jesus, ser cristão. A mesma coisa nós, hoje damos graças a Deus porque Jesus olhou para você, para mim, e nos deu o seu amor, e nos deu o perdão e a vida e a salvação. Por isso estamos felizes. Marcos 10, 46 e 52. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava. Ele lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, você foi salvo porque teve fé. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Assim termina a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado e não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, em uma única santa Igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém.
Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar as palavras do Evangelho concluído, Marcos 10, 46 a 52, ressaltando o tema: levante-se, porque Jesus está chamando você. Que Deus abençoe as palavras dos nossos corações. Estimado irmão e irmã na fé, o que você vai fazer com o seu corpo depois que morrer? A grande maioria das pessoas ou enterra ou crema o seu corpo. Mas você sabia que 45 mil pessoas hoje estão nas filas para um transplante no Brasil? Uma pessoa, depois que morre, visto que não precisa de mais nada do seu corpo, pode doar e dar vida a muitas pessoas. Ele pode doar, por exemplo, os rins, o fígado, o coração, pâncreas, pulmões, intestino, córneas, medula e até a pele. Quanta gente pode ser ajudado com algo que nós não vamos precisar mais? Eu imagino a alegria de uma pessoa que está lá no hospital, mal, e vem a notícia: você conseguiu um doador. O transplante para essa pessoa significa que ela vai viver e não morrer. No Evangelho de hoje, Jesus está caminhando e passa por um homem cego, Bartimeu. E esse homem pedia esmolas, pois não podia trabalhar naquela época porque era cego. Quando ele ouviu que Jesus estava passando, movido pela sua fé, ele diz lá em Marcos 10, 47, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele gritava. As pessoas se irritaram com ele e mandaram ele ficar quieto, mas quanto mais eles mandavam ficar quieto, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Imagine você a alegria deste homem quando alguém chegou perto dele e disse: levante-se, porque Jesus está chamando você para curar. Este homem, ele de alguma maneira reconhecia que Jesus era o Salvador prometido no Antigo Testamento, pois as palavras filho de Davi que ele usou eram as palavras do Antigo Testamento que designavam o Messias ou o Salvador prometido. Ah, estimado irmão e irmã, este homem que estava sofrendo dessa doença assim, e era cego, não podia perder a oportunidade de clamar a Jesus. Eu lembro também de Zaqueu. Zaqueu, quando ouviu que Jesus estava passando pela rua, ele saiu correndo, não podia perder a oportunidade, subiu numa árvore para ver Jesus. Também lembro daquele leproso, eram 10. Aqueles leprosos, eles ouviram Jesus e de longe gritavam para ele ter misericórdia deles e ajudá-los. Lembro daquele centurião, homem que nem pertencia ao povo de Deus, mas ele chega, manda os seus servos até Jesus e diz: olha, eu sou centurião, sou um cara de posição social legal, mas eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Manda só e o meu servo será curado. Não podia perder a oportunidade. Lembro também de Maria e Marta, que recém tinham perdido seu irmão Lázaro, e elas mandam as pessoas irem até Jesus para que Jesus viesse ajudá-las. Mas o mais importante para o cego e para todos aqueles que estavam junto com ele era que Jesus ouviu o que ele clamou. Jesus olhou para este homem que estava cego e falou que ele iria ajudá-lo. Jesus veio ao mundo, estimado irmão e irmã, porque o ser humano estava cego, o ser humano estava perdido, o ser humano estava morto em seus pecados, como diz Romanos 6:23, porque o salário ou a consequência do pecado é a morte. E Romanos 5:12, o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, veio ao mundo
sofreu em nosso lugar toda a ira e castigo de Deus que nós deveríamos receber por causa dos nossos pecados. E Ele morreu para nos dar de graça, de presente, o perdão, a vida e a salvação eterna. Como diz Isaías 53, 4 e 5. No entanto, era o nosso sofrimento que Ele, Jesus, estava carregando. Era a nossa dor que Ele estava suportando. Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que Ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que Ele recebeu. E João 3,16 resume toda a palavra de Deus, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus cura Bartimeu não somente da sua cegueira corporal, mas Ele queria curá-lo da sua cegueira espiritual. Jesus cura todo pecador que se aproxima dele em arrependimento, em fé, e Jesus dá para ele uma nova vida. De cego ele passa a ver o amor de Deus, ver a paz de Deus, ver que Cristo é o seu Senhor e Salvador, e ver que ele tem uma vida eterna nos céus esperando por ele. Enquanto a consequência do pecado é a morte aqui na eternidade, a consequência de termos fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador é o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Levante-se, porque Jesus está chamando você para curá-lo e para segui-lo. Jesus diz para Bartimeu: vá, a sua fé salvou você. E ele tornou a ver. Puxa, que maravilha! Que maravilha voltar a enxergar. Não somente ver as coisas deste mundo, mas Bartimeu, ele teve um sentido de vida agora, uma nova perspectiva, um novo motivo para viver, o mesmo motivo que o apóstolo Paulo teve quando Jesus olhou para ele e chamou-o. E agora ele fala em Gálatas 2:20: já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim, e esta vida que agora tenho, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E Jesus então diz para Bartimeu: bom, está curado, a tua fé te salvou, pode ir para casa. Você acha que ele ia para casa? Bartimeu não volta para casa. Diz Marcos 10:52: e imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Eu imagino que Bartimeu deve ter pensado assim: ah, Senhor Jesus, não dá para voltar mais para a minha vida anterior. Eu era cego e agora vejo que o Senhor é o meu Salvador, vejo que a minha vida antes de ser curado não tinha sentido nem valor. Agora eu descobri que Jesus é tudo o que importa e tudo o que preciso para ser feliz aqui no céu. E ele segue Jesus. A fé em Cristo, ela produz uma mudança na vida da pessoa. Tudo que o mundo considera importante e que na verdade não é mais importante, pois tudo que temos vai ficar aqui quando morrermos, fica em segundo plano. Cristo, sua palavra, oração, igreja, vida cristã, são as coisas mais importantes em nossa vida, porque é o que a gente vai levar daqui depois que morrermos. O mais importante para Bartimeu não era mais voltar para a sua vida, mas seguir a Jesus. Seguir a Jesus e servir a este seu Senhor e Salvador. É como se a pessoa vivesse na escuridão e agora passasse a ter luz e não quer mais voltar para a escuridão. É como se a pessoa não tivesse um sentido de vida e a partir do encontro com Cristo, ele tem um sentido de vida. O próprio Jesus diz isso em João 8,12 assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Chamado irmão e irmã na fé, levante-se, porque Jesus está chamando você para curá-lo e para segui-lo. Todas as pessoas que foram transplantadas, elas precisam mudar de vida e mudam de vida. Elas começam a se cuidar mais, começam a se alimentar melhor, começam a ter uma vida mais saudável.
Jesus também nos deu uma nova vida. Nosso coração pecaminoso foi transplantado e nós recebemos o coração de Cristo em nós, como diz 1 Coríntios 6, 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem mais a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por alto preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. E assim Bartimeu e todos os que tiveram um encontro transformador com Cristo foram curados da sua cegueira espiritual. Que você também, estimado irmão e irmã, que você que foi curado também do seu pecado, da condenação eterna, da morte no inferno, e agora você pertence a Cristo, Cristo está no seu coração, na sua vida, que você possa buscá-lo como Bartimeu buscou, aproveitando as oportunidades que você tem para ouvir a palavra, para orar, para estar junto da igreja, e aproveitando também para seguir a Cristo em sua vida, vivendo como um cristão neste mundo. Bartimeu não desperdiçou a oportunidade de estar com Cristo e recebeu cura espiritual, cura da sua cegueira espiritual. Que você não desperdice nenhuma oportunidade. Pegue e tenha a sua Bíblia como a coisa mais importante, medite no amor de Deus diariamente. Participe junto da igreja, para que esse amor venha até você todos os dias, todas as semanas. Ore muito a Deus, agradecendo e pedindo o que você precisa, e que você, todos os dias, possa dizer com o apóstolo Paulo: o meu viver é Cristo. E um dia, quando você for chamado lá para o céu, você pode ter a certeza que lá estará o teu Senhor esperando por você, para lhe dar um grande abraço e dizer: você foi um servo bom e fiel, foi fiel no pouco, confiou em mim, me amou, me serviu e me seguiu. Agora venha e entre na alegria do meu reino para todos sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.
nós vamos fazer oração. Ó Senhor nosso Deus, como nós somos abençoados por Ti. O Senhor está conosco em todos os momentos, nos protegendo, amparando, abençoando. Nos bons momentos o Senhor está ao nosso lado, nos maus momentos o Senhor nos carrega em seu colo. Como é grande o Teu amor por cada um de nós. Nós Te louvamos por este amor. Que nós possamos nos alegrar, porque nós já tivemos um encontro contigo, um encontro que transformou as nossas vidas, nos trouxe das trevas do pecado para a maravilhosa luz da salvação. Que nós possamos também Te seguir, aproveitando as oportunidades para estar contigo na palavra, na oração, na igreja, e que nós possamos testemunhar a nossa fé para tantas e tantas pessoas que ainda estão perdidas neste mundo. Ó Deus, não deixe que nenhum problema, dificuldade ou aflição seja maior do que a alegria da salvação. Que nós possamos, todos os dias, sempre Te falar que o nosso viver é Cristo. Fica conosco, cuida de nós, até nós chegarmos um dia junto de Ti no céu. Isso Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.